Esse é um momento muito especial. Acontece poucas vezes aqui na nossa igreja. E agora, e até vai um incentivo para você que tem tido uma experiência com o Senhor, que tem obtido respostas, talvez, de orações, de pedidos assim, que você achava que era impossível acontecer, ou não, até mesmo coisas simples que você tem visto o Senhor fazer na sua vida. A gente precisa compartilhar mais isso aqui da frente, eu acho. E esse é o momento onde isso vai acontecer. O Senhor tem feito coisas impressionantes no nosso meio. E eu quero convidar Daniel e Danusa para esse momento. Eles vão compartilhar um testemunho com a gente. E também encorajar vocês a fazer mais isso. Nós somos incentivados a contar as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, se sinta aí encorajado para poder compartilhar também o que o Senhor está fazendo. Subam aqui, por favor. Quiserem aplaudir ao Senhor pela vida deles, amém? Paz do Senhor, bom dia. A gente quer compartilhar um pouquinho o que Deus tem feito nesses últimos meses, vamos assim dizer, na nossa vida. A gente tem sempre buscado firmar a nossa esperança, a nossa fé em Deus. E a gente, dentro do nosso jeito, dentro da nossa simplicidade, assim, a gente tenta buscar para conseguir caminhar espiritualmente em todos os âmbitos da vida. Deus tem feito agora, nos agraciado grandemente aí, não é mais pequeno, que está acima da média. Mas amém, eu vou deixar minha esposa falar um pouquinho, que pode parecer, não, eu sou um pouquinho tímido. Amém. A paz, igreja. Então, tá aqui, né, o que a gente quer testemunhar, mas vai muito além só da vida do Mateus, mas daquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Eu estou bem emocionada. Eu também recebi uma notícia maravilhosa agora de manhã e eu estou muito feliz. E complementa tudo aquilo que Deus tem falado. Quando a gente passou pelo que a gente passou aqui na nossa igreja, o nosso coração queimava para a gente não sair. E a gente estava passando por uma turbulência no nosso casamento, a gente estava quase se separando. Aqueles momentos que a gente acha que não vai ter saída. E eu, Danusa, tenho uma tendência a fugir dos problemas. E eu falei, eu vou separar, eu não aguento mais. Mas Deus me chamou, Danusa, para o Ministério de Família, de Mulher. E desde jovem, Deus fala isso comigo, desde quando eu me converti. O Junão falou aqui, há umas semanas atrás, sobre a gente queimar nossas carroças e nosso coração ser convertido e a gente se posicionar. E desde que eu entendi desse posicionamento de ser família, de ser esposa, mesmo contra tudo o que eu cresci ouvindo, todas as mulheres da minha família são separadas ou já passaram por um divórcio. E a gente recebeu um conselho dessa casa e eles sempre nos deixaram em paz de buscar aconselhamento de pessoas que nos aconselhariam sabiamente. A Van e o Arnaldo foram incríveis, o Tiago e a Mari sempre estiveram do nosso lado também. E aí a gente decidiu permanecer e buscar ajuda, e nós recebemos a ajuda mais grandiosa que foi de Jesus. Deus restaurou nosso casamento e nos deu o Mateus. Quem me conhece um pouco sabe que eu não sonhava em ser mãe, eu não sonhava em casar. Esse não era um plano meu. Eu fui criada para ser presidente do país, uma grande CEO, mas não para ser uma mulher de Deus. E algumas circunstâncias vieram, quando o Tia e a Mari compartilharam dos testemunhos deles, a gente também estava passando por isso. Daniel tinha uma suspeita de um câncer, os exames davam que a gente não podia ter filhos. E para mim, era assim, eu tenho fé em Deus, mas eu sei o quanto isso dói no coração de uma mãe que sonha em ser mãe. A minha melhor amiga tem esse sonho. E era o sonho do Daniel. Então, a gente continuou buscando ao Senhor, buscando ajuda em Deus, dos amigos, dos pastores, se aconselhando de maneira sábia. E até que o Mateus veio. Tão rápido, em menos de 2 meses que eu tirei o DIU, tudo aconteceu. A gente foi no médico para mostrar. O Daniel teve a alta oncológica. E ele falou, vai ser difícil,
Mas quando a gente voltou para o Daniel mostrar alguns exames que ele tinha pedido, aí o Daniel foi para contar que a gente já estava grávidos. E aí o médico falou, parabéns, eu não tenho que falar, a vitamina que eu mandei você tomar, ele tomou acho que nem uma semana. E ele falou, se vocês tentarem o segundo, daí vocês voltam, daí a gente vê como é que tá, mas eu não tenho que falar, a não ser parabenizá-los. Mas eu só queria complementar uma coisa, assim, o testemunho em si é sobre isso, mas sobre a nossa família, sobre os posicionamentos. E quando o Junão pregou aqui sobre a gente se posicionar, não é só um domingo no culto, é a nossa vida diária com Deus. Todo mundo sabe que eu sou um ser relacionável. A maternidade, para mim, ainda é um pouco assustadora. Ontem a gente estava indo para o hospital, só fazer um check-up. Eu estava falando, eu tenho medo do novo, é natural, mas assim como Deus mudou a minha história no meu casamento, eu sei que a maternidade também vai ser um novo tempo, é assustador. E assim, hoje de manhã, tudo confirmando os louvores, gentilmente ele me atraiu para esse chamado do maternal. Jesus nunca chegou para mim e falou, você vai ter um filho. Ele não é esse pai. Ainda que ele fale assim comigo, porque é assim que eu também me relaciono com ele. Ele tem sido o meu fundamento. E eu tenho entendido de alguns posicionamentos, dos meios em que eu tenho que estar. Por mais que eu goste, não é o lugar, eu não pertenço mais àquilo, não é mais o meu posicionamento somente aos domingos. E essa questão do controle, que o Junão também falou, e que o louvor falou, e que a Mari orou aqui rapidamente, é o que Deus tem falado comigo. Eu queria tudo perfeito. Eu falei, Jesus, eu só quero esse filho se o Daniel tiver um emprego ganhando tanto. Jesus, eu só quero esse filho se acontecer isso. Esse é um grande medo que eu tenho de faltar, mas a Mari e a igreja, mais uma vez, reforça, nada vai faltar. O Daniel arranjou um emprego, ganhando tanto que eu queria, e eu engravidei. Um mês depois, isso se perdeu. Mas, para a honra e glória do Senhor, a gente tem visto além daquilo que a gente pode esperar. Porque o dinheiro desse mundo não compra a paz que a gente tem vivido na nossa casa, a tranquilidade que a gente tem tido de ter essa gestação. Se eu tivesse separado, eu teria feito a grande burrada da minha vida. E ter alguém que a gente ama e que conhece os princípios de Deus e que dobra o joelho e ora com vocês faz total diferença. Não é uma mágica, é um confiar diário. Eu ainda confio diariamente no Senhor, eu ainda tenho que entregar o meu controle todos os dias. Fala, Deus, eu quero que nasça nesse dia. E Jesus fala, não é nesse dia, vai ser no dia que eu escolhi para o Mateus vir. E a palavra que Deus me deu sobre a vida do Mateus é Jeremias 1:5, que antes que eu te formasse no ventre, já te conhecia, e antes do teu nascimento, eu já havia te consagrado. O Mateus não pertence a mim. Toda vez que eu oro e penso sobre isso, eu falo, Jesus, eu tinha medo de ter filho porque essa geração parece estar perdida. Mas o Mateus vai ser sal da terra e luz do mundo para essa geração, através do posicionamento que eu e Daniel tivemos lá atrás. A gente precisa ver com quem a gente se relaciona, os meios onde a gente está, porque nosso posicionamento não seja só aqui aos domingos, mas que seja uma vida diária com Deus. E a gente está muito feliz por ter permanecido aqui. A gente ama essa casa, a gente ama vocês. Cada um aqui tem tido um cuidado. Quando a gente foi para a célula da casa da Dani, a gente foi meio resistente, porque falou, não, lá tem muito filho, mas é isso que Deus tem para a gente. A gente tem que começar a mudar os nossos círculos. E, cara, tem sido incrível estar na casa da Dani. Foi uma das primeiras orações que eles fizeram para a gente. Então, é isso, assim, é difícil, às vezes, a gente abrir mão do nosso eu. Eu tenho aberto mão do meu controle todos os dias. Mas tem sido também incrível viver a vontade de Deus, porque não é mais sobre um eu, mas sobre o que Deus quer fazer além das nossas vidas, da vida do Mateus, para uma geração que necessita do amor de Jesus. É isso. Obrigada, Mari e Thiago, pela oportunidade. Mais uma vez, queria agradecer, obviamente, a Deus, agradecer a todos que oraram por a gente, que teve esse momento, não só agora na gestação, mas antes também,
né? Tanto na parte da casa do Clécio, do Ti, os pastores. A gente vê realmente a mão de Deus não só trabalhando na nossa vida, dia após dia, né, amor? Mas a gente vê também que tem um coração ali quebrantado, a gente vê que a igreja faz muita diferença. Aonde a gente está enraizado, as pessoas ali, não é simplesmente assim, nossa, a gente vai ou não na igreja no domingo, mas a família, adoração e vida tem feito a diferença na nossa vida. Então a gente louva e engrandece muito a Deus por tudo que tem feito na nossa vida. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Orar por eles, gente? De fato, a maternidade talvez seja uma das experiências que Deus mais mexe com a gente como mulher, né? A gente perde muita coisa mesmo com a maternidade. A gente ganha muita coisa, mas a gente também aprende a perder bastante coisa, que é necessário perder, é necessário que fique. Mas o Senhor está lá em cada passo, em cada decisão de deixar algo, de abrir mão de algo. É tão maravilhoso ver o que isso se torna, o que Ele faz a partir disso. E é lindo ver o que o Senhor está fazendo. Queria orar por eles para abençoar a vinda do Mateus, não é? Você está com 32 semanas, dá 8? Quem sabe aí de cabeça? 8, quase 8. Quase 8. Olha aí, 1 mês e meio. Vamos orar? Você se alegra com o que o Senhor está fazendo nessa casa? Glória a Deus! Então, quero te pedir para abençoar a vida deles, abençoar a vinda do Mateus. Senhor, nós te louvamos. Que manhã especial. Obrigada por tudo que o Senhor está ministrando no nosso coração através desse testemunho da Danusa e do Daniel. A alegria deles, Senhor, é a alegria dessa casa, dessa família, é a nossa alegria. Obrigada pela obra que o Senhor está começando na vida deles. Tem coisas que só o Senhor mesmo é capaz de fazer na nossa vida. E nós nessa manhã abençoamos Daniel e Danusa para essa fase que eles estão entrando como pais, como responsáveis por outro serzinho. Ó Deus, e nós queremos abençoá-los com graça do Senhor, pedir capacitação, pedir sabedoria, pedir, Senhor, que aquilo que eles precisarem para esse tempo, eles recebam. De fato, nós temos certeza absoluta e declaramos mais uma vez isso sobre eles: nada vai faltar, nada vai faltar, nada vai faltar sobre a Danusa, nada vai faltar sobre o Daniel, sobre essa casa. E nós abençoamos a vinda do Mateus, esse menino trazido pelo Senhor para trazer tanta transformação do Senhor na vida deles. Nós te agradecemos mais uma vez, louvamos o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Podemos aplaudir de novo? Aleluia! Amém, amém. Quero chamar o Tiago aqui. Hoje é ele que vai compartilhar uma palavra com a gente. Deus tem feito tantas coisas, irmãos, de verdade. De coisas mais simples a coisas grandiosas, assim, no nosso meio. E é tão lindo participar dessas realidades. É tão lindo viver a igreja de verdade, assim. Às terças-feiras, quando a gente se reúne, é tão lindo ver o Senhor mudando as histórias, constrangendo o coração, salvando pessoas. Tem tanta coisa acontecendo. Mais uma vez, quero te incentivar. Deixa a gente saber do que o Senhor está fazendo na sua vida. Se você tem algo para compartilhar, procura a gente. Fala, olha, eu estava, sei lá, não sei, qualquer coisa. Estava desistido, mas agora Deus me mostrou. Eu estava triste, agora eu não estou. Enfim, a gente quer se alegrar com você, a gente quer ser parte daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Então, procura, testemunha, vem aqui, compartilha do que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém. Eu estou muito feliz nessa manhã. Quero orar pelo Ti agora, se você puder, também mais uma vez, talvez pela última vez, estender suas mãos aqui nessa manhã. Deus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida.
e por aquilo que o Senhor também faz através de nós, à medida que a gente responde para o Senhor, à medida que a gente diz sim para o Senhor. E nessa manhã, mais uma vez, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor libere a sua voz sobre nós, para transformar mais um pouco o nosso interior, para ofender talvez o nosso entendimento aqui nessa manhã, para mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Nos aprofunda um pouco mais na tua palavra, para que a gente viva na luz, para que a gente ande passos firmes na tua direção, Senhor. Que os corações estejam abertos, que as mentes também estejam livres nessa manhã para receberem a boa semente que é a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe o Ti com graça, com sabedoria, dê a Ele o necessário, Senhor, para comunicar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. É que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem aqui? Eu estou bem também. Apesar de ter ficado ruim esse fim de semana, eu peguei, acho que uma virose, sei lá o que aconteceu. Mas eu não saía do trono. Foi muito ruim. Sexta e sábado eu fiquei bem ruim. Então, se eu sair correndo agora, não é a unção do Espírito, não. É outra coisa, tá? Brincadeira, gente. Mas que bom estar aqui com vocês em família. Vamos abrir em 1 João, capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1, o Senhor colocou esse texto no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Espero que ele fale com a gente. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 7. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz. Fala comigo, Deus é luz. E nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão, fala comigo, comunhão, com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Fala um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês a respeito de um dos nossos pilares como igreja. Eu não sei se você conhece todos os nossos pilares, talvez você esteja se achegando agora na nossa comunidade. Quem tem aqui menos de 1 ano de casa? Você pode levantar sua mão? Menos 1 ano, ó, tem algumas pessoas. Mas nós, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, Deus chacoalhou as nossas vidas aqui, e Deus nos levou a um movimento diferente como igreja. Deus nos levou a um momento de reestruturação, e nessa reestruturação nós começamos a reorganizar algumas coisas aqui nessa casa, e dentre elas nós reorganizamos a nossa estrutura. Você que não conhece a nossa estrutura, você que não participou ainda talvez de um café de boas-vindas, até mesmo fica aqui nosso recado para você.
Você que deseja se membrar, você que deseja se tornar membro dessa casa, você pode procurar a gente, pode procurar a Tati, o Queijo, faz um sinal com a mão, Tati Queijo. Você que deseja vir para essa casa, para essa família, a gente serve um café aqui para novos membros, e nesse café a gente mostra a nossa estrutura, a gente mostra aquilo que a gente acredita. E nesse momento que a gente viveu como igreja, apesar de nós termos mais de 20 anos de história, Deus nos levou num movimento diferente. E nesse movimento ficou bem evidente para a gente que essa igreja, ela é do Senhor Jesus. Cristo, ele é o principal fundamento aqui nesta casa. Isso ficou muito evidente para nós naqueles dias, e nós mantemos isso. Cristo, ele é nosso principal fundamento. E em cima desse fundamento, a gente tem alguns pilares que nós consideramos importantes como igreja. Nós falamos há 1 ano e meio atrás aqui da igreja que nós sonhamos. Lembra dessa apresentação? Você que é mais velho aqui, você vai lembrar. Nós compartilhamos da igreja que a gente sonha em construir. Essa igreja, ela tem Cristo como fundamento principal, e em cima desse fundamento nós temos alguns alicerces. E são 7 alicerces que nós colocamos aqui. Pilares. Isso, pilares. O primeiro pilar é o ensino da palavra. Segundo pilar, eu vou só citar eles aqui, tá? Primeiro pilar, ensino da palavra. Segundo pilar, pilar da comunhão. Pilar do partir do pão, que tem a ver com a generosidade. Pilar da oração. Atos de justiça, discipulado e retorno de Jesus. Esses são nossos pilares como igreja. Ensino da palavra, comunhão, partir do pão, generosidade, oração, atos de justiça, discipulado e retorno de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito do pilar da comunhão. E o título dessa mensagem é A Verdadeira Comunhão. Beber uma aguinha aqui que secou aqui. O título dessa mensagem que eu coloquei chama A Verdadeira Comunhão. Mas para a gente entender bem o que é a verdadeira comunhão, primeiro a gente precisa saber o que é comunhão. Eu queria passar para vocês primeiro a definição do que é comunhão. Comunhão basicamente fala de realizarmos algo em conjunto. Se você digitar lá no Google o que é a palavra comunhão, o Google vai te dar isso, é a realização de algo em conjunto. Fala de uma participação coletiva. Resumindo, se você digitar lá comunhão, ele vai te dar esse significado. E quando nós falamos de uma comunhão bíblica, falamos de viver em comunidade. Nós falamos de uma comunidade que vive em família, uma igreja que entende que é um corpo só. Comunhão bíblica fala sobre isso, ou seja, comunhão, ela é a participação em conjunto. Isso é a palavra comunhão. E aqui no verso 3, dá uma olhadinha na sua Bíblia, de 1 João, verso 3. A palavra diz assim: anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, gente, a verdadeira comunhão, a comunhão bíblica, ela só acontece através de Cristo. Fora dele, não há uma comunhão verdadeira. Fora dele, as relações, elas são improváveis. Fora dele, a comunhão, ela é superficial. E comunhão, fala para o seu irmão assim, comunhão não é afinidade. Comunhão vai além de afinidade. Um escritor americano chamado Stephen, eu não vou arriscar falar o sobrenome dele que eu não sei, Stephen Young, alguma coisa assim, define comunhão da seguinte maneira: comunhão é compartilhar em comum, é um compartilhamento igual e comum da própria natureza daquilo a ser compartilhado. Ou seja, gente, é uma participação em conjunto. Resumidamente, então, mais uma vez, comunhão significa ter em comum. E desde o início, desde quando nós fomos criados, e eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 1.
Gênesis capítulo 1, versículo 26, desde o início, Deus nos criou para vivermos em comunhão. Desde o início, nós fomos criados para o relacionamento. Todos nós aqui fomos criados para isso. Gênesis capítulo 1, 26. Então, Deus disse, façamos, fala comigo, façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. De novo, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Quando Deus disse essa palavra, façamos, ou aqui como ele fala, nós, ele deu a entender que o homem foi criado pela Trindade. Quando Deus fez o homem, ele falou aqui, façamos, ou seja, ele estava fazendo a criação então foi uma obra coletiva. Quando Deus cria as coisas, ele fez de forma coletiva, e a doutrina da Trindade, ela mostra para a gente que há um único Deus em 3 pessoas. Eu não sei se você conhece a doutrina da Trindade, o termo Trindade em si, ele é a combinação de que significa 3, com o termo unidade, que significa 1. Assim, Trindade significa 3 em 1. Essa palavra Trindade, você não encontra ela na Bíblia, a palavra Trindade, mas é uma doutrina que a palavra ensina. Você pode procurar depois Mateus 28, Mateus 20, João 14, João 17, 26, 2 Coríntios 13 e Efésios 4 fala dessa doutrina, a doutrina da Trindade. Nós, como cristãos, nós não cremos na existência de 3 deuses. Nós cremos na existência de um único Deus que existe em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Amém? E a Trindade, ela é perfeita em si mesma. A Trindade, ela é perfeita em si mesma. O amor, a amizade e o viver em comunhão é natural para a Trindade. É natural, faz parte da natureza deles. Deus é um Deus de comunidade. Deus é uma comunidade de amor. Mais uma vez, você pode repetir isso comigo? Deus é uma comunidade de amor. Ali onde é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles compartilham da mesma natureza, eles compartilham das mesmas intenções, eles compartilham do mesmo coração e do mesmo amor. E é exatamente esse Deus que nos criou, é esse Deus trino, é esse Deus que nos criou. Ele nos chama para viver esta mesma realidade que eles vivem. Esse Deus que nos formou, Ele nos chama para viver essa realidade. Deus deseja que a gente viva em comunidade e unidade. Esse é o desejo do Pai para nós. E para que Ele deseja? Para fazer conhecida a glória que há na Trindade. É por isso que Ele deseja, para fazer conhecido o nome dEle. Partilhando uns aos outros a amizade, a alegria e o amor. Nós fomos criados para isso. Você foi criado para isso, nós fomos criados para isso. E quando nós entendemos isso, nós começamos então a expressar quem Deus é. Mas talvez você se pergunte, por que é tão difícil viver essa realidade de comunidade, de comunhão? Por que é tão difícil nós vivermos isso? Todos nós fomos criados à imagem de Deus para a vida comunitária, como nós lemos aqui. E aqui em Gênesis, a palavra conta para a gente que desde o princípio, Deus se encontrava com o homem para quê? Para se relacionar com ele. Deus se encontrava todos os dias com o homem para se relacionar com ele, mas um dia, por causa do pecado, por causa da queda, o relacionamento de Deus com o homem, ele se rompeu, ele se quebrou. Corre comigo, você está em Gênesis ainda? Gênesis 3.
Gênesis 3, 8 a 10, quando soprava a brisa do entardecer, era de tarde que o Senhor vinha se relacionar com o homem. O homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: vi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Aqui fala da queda do homem. Um pouquinho antes conta a história certinho. E um pouco antes desse momento, Deus, ele havia providenciado ao homem uma companheira. Olha agora o capítulo 2, 18. Deus tinha providenciado uma companheira para que ambos pudessem o quê? Se relacionar. 2:18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. E, infelizmente, o pecado o separou, o pecado quebrou essa realidade ideal. E nós também, infelizmente, fomos atingidos por essa queda. Romanos 3, 23 fala que todos nós pecamos, todos pecaram, e separados e destituídos estão da glória de Deus. Essa queda, ela afetou diretamente a nós. E o pecado, ele é o maior inimigo da comunhão. O pecado, ele é o maior inimigo da comunhão, porque o pecado, ele tende a nos isolar. O pecado, ele tende a nos esconder. O pecado, ele faz isso. Ele tira você da vida de relacionamento. Ele tira você da comunhão com Deus. Gênesis 3:10, o que Adão respondeu para Deus quando Deus estava chamando: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Esse era o momento em que Deus estava indo ter um relacionamento com Adão e Eva. Era um momento que Deus ia ter comunhão com ele. E por causa do pecado, Adão perde isso, Eva perde isso, e nós também perdemos isso. Nós também fomos envergonhados, nós também somos separados, fomos, antes de Cristo, separados dessa comunhão com o Pai. Nós também acabamos nos afastando desse relacionamento com Deus. É isso que o pecado fez, e é isso que o pecado faz. Mas há uma solução para esse problema. E essa é a boa notícia que nós temos, que através de Jesus nós somos redimidos. Através dele nós recebemos essa conexão novamente com o Pai. E nós somos reconectados novamente à comunhão com Deus quando nós entendemos que Jesus morreu por nós, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, Jesus, ele veio para restaurar essa conexão nossa com o Pai, nossa com Deus, e também a conexão uns com os outros. Só o Evangelho, gente, pode nos libertar dos problemas de relacionamento. Somente Jesus pode fazer isso com a gente. Somente Ele. O Evangelho nos redime e nos liberta dos efeitos do pecado. É isso que Jesus faz, é isso que o Evangelho faz. Ele nos conecta novamente ao Pai. Para quê? Para que a gente possa expressar a natureza de Deus, a natureza deles, que é amor, bondade, misericórdia. No quê? Na vida comunitária. Mas sabe, gente, mesmo a gente sendo redimido, mesmo o sangue de Jesus nos redimindo, manter os relacionamentos sempre será uma tarefa difícil, não é? Alguns aqui com mais facilidade, a Danusa falou aqui, né, que ela tem facilidade do relacionamento. Uns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas fato é que a maioria de nós tem dificuldade de se relacionar. Porque muitas vezes nós queremos nos relacionar, às vezes, para suprir as nossas necessidades pessoais.
Muitas vezes nós nos relacionamos por interesse de obter algo. E isso só evidencia o nosso pecado, o pecado que está oculto. Às vezes nós queremos suprir nos outros aquilo que somente Deus pode suprir na sua vida. Só Ele pode te satisfazer plenamente, mais ninguém, somente Deus pode te satisfazer. Nós, como igreja, nós precisamos abandonar essa prática. Precisamos renunciar a essa tentação de nos satisfazer por um interesse próprio, por obter algo. E na medida, gente, que a gente vai vencendo esse pecado, através da comunhão com Deus e com os nossos irmãos, a idolatria que está nos nossos corações, ela é denunciada. O que é falso, ele é retirado e começa a dar lugar ao que é verdadeiro. Nós viveremos um conflito nessa jornada. Infelizmente, há uma tendência, há uma tentação que sempre vai estar nos rondando relacionado aos relacionamentos. Mas nós precisamos, como igreja, vencer essa realidade. Eu preciso vencer essa realidade, você precisa vencer essa realidade. E pode ser que esse fato de você se isolar se dá pelo fato de você ter sido machucado em algum relacionamento. Talvez você foi ferido nos relacionamentos que tinham ao seu redor. Talvez você foi ferido ou traído por alguém. Eu não sei a sua realidade. E talvez você foi tão ferido que você criou na sua vida um muro muito forte. Um muro impenetrável que ninguém mais pode acessar a sua vida. Tudo por consequência de um relacionamento fora da palavra, fora de Deus. E esse muro, ele está tão resistente, está tão forte que hoje ninguém consegue acessar a sua vida. Ninguém consegue acessar o seu coração porque você não permite. Você criou essa barreira dentro de você. Mas como eu falei aqui, Deus não nos criou para viver de forma isolada. Deus nos criou para os relacionamentos. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Deus não te aceita, Deus não quer que você fique dessa maneira. Ele te aceita como você está. Talvez seja tempo agora de você quebrar essas barreiras na sua vida. Mesmo feridos, nós precisamos nos abrir porque Deus nos criou para o relacionamento. Se queremos ter essa igreja, se queremos ser a igreja que sonhamos, nós falamos aqui, é uma igreja que vive em comunhão. É uma igreja que vive em unidade. Talvez você esteja vivendo uma fase diferente, talvez você esteja forte, talvez o seu relacionamento com Deus esteja ok. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas o Senhor nos chama para viver uma vida de comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Mas para que isso aconteça, para que essa realidade chegue até a nossa casa, até a nossa igreja aqui, é necessário viver uma vida de transparência. Nós precisamos ser transparentes uns com os outros. Nós precisamos viver uma vida de vulnerabilidade. Volta aí para 1 João, capítulo 1. Volta para 1 João, capítulo 1. Versículo 7. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e com o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas, se vivermos na luz, como Deus está na luz. Para vivermos essa realidade, é necessário nós vivermos na luz. O andar na luz é a base da comunhão. O viver na luz é a base da comunhão, pois todo aquele que anda nas trevas
não pode esperar ter o favor e a comunhão de Deus. Esse é um ponto importantíssimo. O andar na luz é isso. Se queremos viver em comunhão, nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser verdadeiros. O andar na luz é a santificação em ação. O andar na luz é nos aproximar sem esconder nada. É permitir intencionalmente que o Senhor nos veja nus novamente, sem nenhum tipo de aparato que possa tentar nos esconder da nossa real condição. Isso é andar na luz. É permitir que o Senhor nos veja nus novamente. E esse é o ponto de partida, igreja. Se nós queremos construir essa igreja que sonhamos, nós precisamos ser verdadeiros e transparentes, primeiro com Deus e com os nossos irmãos. Nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas a transparência, ela só traz ganhos, ela só traz benefícios. Esse é o ponto partida aqui para a gente, viver na luz, viver uma vida de transparência e vulnerabilidade, para que a gente consiga ter plena comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Nós precisamos viver na luz. Fala para o seu irmão aí, vamos viver na luz? Paulo em Efésios 5:8 fala assim: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Paulo vai falar para a gente viver. Antigamente, sim, nós vivíamos na escuridão, mas hoje não. Se nós temos a Cristo, nós precisamos viver na luz. Paulo diz isso. Portanto, vivam como filhos da luz. E a verdadeira comunhão, a comunhão bíblica, ela só acontece com Jesus e quando nós vivemos essa vida na luz. Quando nós vivemos em verdade, em transparência uns com os outros aqui. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus e com os nossos irmãos. É fácil? Não, não é fácil. Porque a verdade às vezes dói, a verdade às vezes machuca, mas a verdade é que traz cura. É a verdade que traz libertação dos pecados. Quando nós somos verdadeiros, há a libertação, a vida, a cura. A melhor coisa que acontece num relacionamento, quando ele é embasado sobre a verdade, não é verdade? Quando nós mostramos realmente quem somos, sem máscaras, sem falsas aparências, quando nós demonstrando realmente quem nós somos, é aí que nós começamos a viver de acordo com o que Deus deseja para nós. É aí que nós começamos a refletir a natureza de Deus, a natureza de quem Ele é. É uma vida em comunhão, é uma vida em arrependimento. É uma vida que liberta do poder do pecado. Eu não sei que ponto você está hoje na sua vida, mas é necessário a gente ser sincero. Só você sabe a fase que você está vivendo. E talvez você não consegue ser transparente por causa desses muros que você construiu. Talvez você construiu essas barreiras e você acha que não tem ninguém que pode te ajudar nessa fase. E isso não é verdade. Deus sempre vai colocar no seu caminho pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente, para jovem, eu tinha meus conflitos de juventude e eu tinha minhas fases de dificuldade. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de me abrir com os outros. Fui meio calado na minha casa, meu pai está aqui. Eu nunca fui de sentar com meu pai e abrir meu coração para ele. Não porque meu pai fez algo comigo, nada, era uma coisa minha. Mas eu já tive momentos de bastante dificuldade, de aflição, que eu achava que não tinha ninguém para compartilhar. E eu me lembro uma vez que eu estava voltando de São Paulo, e acho que eu não sei se eu já contei isso para vocês.
Mas eu estava voltando de São Paulo e eu vi um cara lendo um livro cristão. E eu fiquei olhando para ele, eu estava em pé. E aí eu falei para ele, cara, você é cristão? Ele falou, sou. Aí eu falei, posso conversar com você? E eu nem conheci o cara. A gente desceu ali na estação Corinthians Itaquera, se eu não me engano. E a gente sentou e eu fiquei um tempão conversando com ele, colocando no meu coração as minhas angústias, as minhas aflições. E o cara nunca mais eu vi na minha vida. Mas aquilo fez tão bem para mim que eu precisava falar, eu precisava contar isso. Exatamente. E estou contando isso porque às vezes na nossa cabeça a gente acha que está sozinho, sabe? Eu achava que eu estava sozinho, que eu não tinha ninguém para compartilhar, mas eu tinha gente muito bacana do meu lado. E de certa forma Deus colocou essa pessoa no meu coração, no meu caminho, porque eu precisava me abrir com ela. E eu contei tudo para ela, a gente ficou horas e horas, chorei com ele, ele orou comigo. Nunca mais eu vi esse cara, eu não sei nem se ele era um anjo, sei lá o que ele era. Nunca mais eu vi ele. Eu até dei meu telefone para ele e ele me ligou. Ele chegou a me ligar uma vez. Mas eu era essa pessoa que construí barreiras, construí um muro na minha vida e eu não deixava ninguém acessar. Mas sabe como eu comecei a entender que eu não caminho sozinho, que eu tenho uma família, que eu tenho amigos, que eu tenho pessoas que eu posso contar os meus pecados, que eu posso contar as minhas falhas. Quando eu comecei a dar esses passos, algo começou a acontecer em mim. Então existe sim pessoas que pode te ajudar a sair dessa situação. Talvez você esteja vivendo um momento de aflição muito agudo, muito forte, que você acha que não tem saída. Mas Deus, Ele quer que você saia desse muro, que você quebre essa parede, e que você se relacione com Ele e com pessoas de Deus, pessoas alinhadas. Não devemos compartilhar os nossos corações com pessoas que não andam na luz. Porque senão vai ficar pior para você. As frustrações, a maioria das frustrações é porque não foi bom, ou aconteceu algo, alguém se abriu o coração para alguém, e se alguém te expôs. Às vezes as feridas que causa e traz essa barreira é por causa disso. Aconteceu isso comigo na minha juventude. Eu me abria e eu fui exposto uma vez. E isso me causou um bloqueio. E de lá, daquele tempo, eu falei, nunca mais eu falo nada para ninguém, porque aquilo me bloqueou. Mas isso é mentira. Satanás, ele quer te levar para esse lugar de isolamento. Ele quer que você se esconda. Isso é mentira. Porque a palavra fala que a gente vai ser curado quando nós confessamos, como nós falamos, quando nós se abrimos. E se nós queremos ser essa igreja, volto a falar, essa igreja que nós sonhamos, nós precisamos viver em verdade, viver em transparência, compartilhando as nossas dificuldades, os nossos pecados, orando uns pelos outros. Não ande sozinho, busque ajuda. Talvez hoje você está que nem Adão, se escondendo no jardim. Talvez você está escondendo, não querendo abrir as suas fraquezas. Mas assim como Deus fez com Adão, Deus está chamando o seu nome. Deus chama o seu nome, Adão, onde você está? Troque o Adão pelo seu nome. Fulano, onde você está? Onde você está? Eu vim me relacionar com você, eu quero se relacionar com você. Quero me relacionar com você. Não se esconda, meu irmão. Venha para a luz. Não se esconda. Eu quero dedicar um tempinho aqui para a gente se juntar em trio. Nós vamos nos juntar em trio, nós vamos fazer uma oração diferente agora no final. E não é hoje para você compartilhar o seu pecado, não precisa fazer isso. Talvez você deseje compartilhar a aflição que está no seu coração. Ou talvez você só vai se apresentar. Nós vamos separar de 3 em 3 aqui, homens com homens, mulheres com mulher, mulher com mulher, para a gente orar um pouquinho junto, para a gente orar um pelos outros.
Talvez você não conheça muito bem essa pessoa, você vai ficar meio assim, você não precisa falar nada. Você pode só falar seu nome, o que você faz, onde você mora. E aí no final nós vamos orar, vamos dedicar uns 5 minutos para fazer isso. Você pode se juntar já, tá? Vamos se juntar? Pode ser sentado mesmo. O objetivo nessa manhã, a gente está falando de criar uma igreja de comunhão e de relacionamento. O objetivo é você se apresentar para ela se você não conhece. O objetivo aqui é você compartilhar algo no seu coração. E depois nós vamos orar um pelos outros. Volto a falar de preferência, quem não se conhece. Líderes, me ajudem a ir em pessoas que nós não conhecemos, por favor. Fale seu nome. Pode contar onde você mora. E se você sentir no seu coração que deve abrir seu coração e compartilhar algo, pode se abrir, pode falar também, amém? 5 minutinhos, tá bom, pessoal? E depois nós vamos orar juntos. Amém. Você pode se colocar em pé no seu lugar. É bom, não é? Faz bem, não faz? Apesar de ser muito rápido aqui. 5 minutinhos, às vezes a gente já conhece alguém que a gente nem sabia quem era e está aqui na nossa comunidade, está aqui na nossa igreja. E é esse compartilhar, é essa comunhão que Deus deseja para nós. Resumidamente aqui, comunhão fala de nós termos em comum. Deus nos criou e nos formou para os relacionamentos. E quando vivemos em comunhão, a gente automaticamente começa a expressar quem Deus é. A vida em comunhão não é uma tarefa simples. Devido ao pecado, fomos afastados dessa realidade. Mas através de Cristo, somos reconectados à comunhão com o Pai e com os nossos irmãos. Nesse andar na luz, é necessário sermos transparentes. É necessário sermos verdadeiros, vulneráveis. Viver na luz, sem esconder nada, mostrar nossa real condição. Creio que todos nós aqui sonhamos com essa igreja, não é? Quem sonha com essa igreja aqui? E essa igreja é totalmente possível, porque isso é a palavra do Senhor que nos diz. Então quero que você feche seus olhos. Você já orou um pelos outros? Nós já oramos um pelos outros. Vamos orar por nós mesmos. Talvez não houve tempo aqui de você abrir seu coração. Feche seus olhos. Talvez não houve tempo de você abrir seu coração, mas você está aflito. Você está cansado. Talvez você esteja sobrecarregado. Mas o Senhor quer aliviar esse fardo. Nós vamos orar aqui. E quando nós formos orando, que você ore ao Senhor, peça ajuda do Senhor, para que você consiga quebrar essas barreiras, para que você consiga romper esses muros. Deus, em nome de Jesus, como não te agradecer pela tua família, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, principalmente pela Tua palavra, que nos mostra que nós estávamos mortos, que nós estávamos separados do Senhor, mas por causa de Ti, Jesus, hoje nós podemos nos reconectar novamente à comunhão ao Pai. Nós podemos nos reconectar novamente a Ti, ó Deus, e também nos relacionamentos entre a nossa família. Nós Te agradecemos por essa manhã tão preciosa, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro especialmente por aqueles que estão encontrando barreiras de se relacionar, ó Pai. Seja por algum motivo, ó Pai, que talvez seja até digno,
talvez seja um motivo verdadeiro, Senhor, mas o Senhor não deseja que nós vivamos dessa maneira. O Senhor não deseja que nós vivamos de maneira escondidos, roubados, perdidos. O Senhor deseja viver em comunhão. O Senhor deseja essa comunhão com nós e com os nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós quebramos essas barreiras, essas mentiras que muitas vezes o diabo coloca nos nossos corações, dizendo que não tem gente para a gente se abrir. Isso não é verdade. Nós não aceitamos aqui em nome de Jesus Cristo. Nós desejamos, ó Pai, como igreja, ser uma igreja que vive na verdade. Nós desejamos ser uma igreja que vive na luz, que na luz da Tua Palavra, que vive em comunhão contigo, ó Deus, porque o Senhor é luz. E nós desejamos ser esta igreja, Senhor. Nós queremos ser pessoas que vivem verdadeiramente, que não são falsas. Derruba as nossas máscaras, Senhor. Derruba aquilo que nós estamos escondendo, ó Pai, de Ti e dos nossos irmãos, ó Pai. Para que haja cura, para que haja restauração, pelo poder do Teu nome, Jesus. Nós queremos a Tua cura, Senhor. Nós queremos viver em comunhão para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus através das nossas vidas, que nossos rostos resplandeçam a Sua glória, a Sua bondade, o Seu amor, Senhor. Nós desejamos como igreja viver isso, ó Pai, e que essa verdade venha estar presente a cada dia, a cada semana, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Teu nome, para que o Teu nome seja conhecido em toda a terra e o Senhor seja exaltado cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Te adoramos e Te glorificamos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Te aplaudimos, Senhor Jesus. Te aplaudimos, Deus. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Aleluia, meu irmão. Vamos dar as mãos uns para os outros. Irmãos, enquanto eu estava orando com a Roberta, ali com a filha dela, me ocorreu rapidinho. Viver essa realidade é muito arriscada. Porque se expor para Deus e para o próximo é um lugar de muito risco, não é? Se expor para alguém é muito arriscado. E daí eu me lembrei de algo que eu escutei, né? A respeito dos discípulos. Jesus à mesa tinha Judas, sim, um traidor. Jesus se relacionava com um traidor. Pode ser que à medida que você se exponha, porque isso vai exigir um posicionamento da sua parte, uma decisão sua. À medida que você decide isso, pode ser que você encontre algum Judas. Pode ser. Pode ser. É arriscado se relacionar. É arriscado viver essa relação profunda que o Tiago falou. Mas pode ser também que você seja surpreendido com Joãos, com Pedros, com Matias, com outras pessoas. Com pessoas que serão mesmo pessoas tementes ao Senhor. Pessoas que serão voz do Senhor para a sua vida. Então, a escolha é nossa. Não acha que dentro desse contexto de igreja, se relacionar, de fato, é só maravilha. Não, pessoas vão frustrar a gente, Pessoas talvez até machuquem a gente, às vezes intencionalmente, às vezes não. Mas é verdade que existem, sim, pessoas de Deus nesse lugar aqui para ministrar a sua vida, para te abençoar. Existe essa realidade, meu irmão. Não pare, não se feche, não se isole por conta de uma experiência ruim que você teve. Escolha nessa manhã, escolha correr o risco nessa manhã de abrir seu coração para alguém que teme o Senhor. Escolha nessa manhã abrir talvez uma fraqueza sua, uma dificuldade sua para alguém que ama Jesus. Tenho certeza que a gente vai ser muito surpreendido se a gente viver essa realidade, porque isso não pode ser romântico. Isso a gente não pode só pregar aqui e viver o nosso dia de forma sozinho de novo. Então, nessa semana, né, Ti? Escolha alguém para compartilhar a sua vida. Procure alguém aqui. Olha quanta gente está aqui, que o Senhor está nos dando como família nesse tempo. Escolha alguém para compartilhar seu coração. Se abra, corra o risco.
Se der alguma coisa errada, Deus vai dar graça para a gente consertar. Mas não fique sozinho, se expõe à luz. O que o Tiago disse é, a verdadeira comunhão, ela só pode acontecer se existir, de fato, uma posição nossa de andar na luz. Se a gente não se expõe, se a gente não se abre, se a gente ainda está tentando manter uma máscara diante do Senhor, diante uns dos outros, a gente não tem essa relação profunda. Então, eu estava orando pela Roberta e me veio isso no coração. A gente precisa decidir correr o risco para a gente ser surpreendido. Amém? Amém. Feche seus olhos. Vamos juntar aqui também, ó, o corredor aqui para cá. Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão preciosa. Obrigado mais uma vez pela tua palavra que sempre traz cura, que sempre traz restauração às nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos por esse domingo mais uma vez, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, Senhor. Nos ajude nos próximos dias, ó Pai, porque nós seremos tentados a cair nesse lugar de isolamento, mas que nós possamos nos lembrar da tua palavra, nós possamos nos lembrar que o Senhor está nos chamando para um tempo de relacionamento e de comunhão contigo e com os nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essa semente não venha a ser roubada, mas que ela venha crescer nos nossos corações. E cada vez mais, Senhor, nós possamos ser a igreja do Senhor, a igreja que vive na luz, a igreja que reflete a tua glória, a tua bondade e o teu amor para a nossa cidade e para a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, obrigado, Deus, obrigado, Santo Espírito, obrigado, Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor e depois dê um abraço bem forte na pessoa que está aí do seu lado.